eu penso que aí a gente encontra o sentido da discriminação e do racismo no Brasil. Porque a discriminação e o racismo, com a sua autonomia ideológica e cultural, nada mais são do que a expressão da montagem do capitalismo autoritário no Brasil. Era uma negra muito feia, que inspirava medo às criancinhas cada vez que as fitava com os seus olhos felinos, injetados de sangue. Recém-chegada à cidade, juntamente com seu marido, o pedreiro e coveiro Manuel Congo, levou algum tempo para que ela ganhasse a confiança de seus habitantes. Tia Josefa, porém, sabia fazer uns ótimos pastéisinhos de carne, muitos alvos e macios, e com o tempo conseguiu muitos fregueses. Além disso, a sua casa, situada ao lado do cemitério, começou a ser bastante procurada por aqueles que, desejosos de mesinhas e de uma boa parteira, assim a procuravam. O tempo venceu as desconfianças, e embora as crianças ainda a olhassem assustadas, tal como a feiticeira em seus pesadelos, tia Josefa tornou-se uma figura imprescindível no cotidiano dos pacatos cidadãos daquela cidade. Mas um dia, Nini, uma linda menina loira, rosada, alegre e esperta, por causa de um pequeno resfriado, começou a tomar as beberagens de tia Josefa. E, ao invés de melhorar, piorou rapidamente. Chamado finalmente o médico, já não havia mais remédio para ela, a não ser buscar Manuel Congo para enterrá-la, o coveiro. Para consolar a pobre mãe, a boa tia Josefa passou a presenteá-la com seus deliciosos pastéis. Esta história terminaria aqui, se não fosse a mãe, inconsolável, pedir para ver sua filha ainda uma última vez, 8 dias após a sua morte. Para seu espanto, quando o pequeno caixão foi aberto pelo coveiro, nada mais havia lá dentro. A suspeita criou asas, e a polícia cercou a casa de tia Josefa e Manuel Congo. Lá dentro, encontrou cachos louros, restos de roupas de criança, e embaixo da mesa da cozinha, pequeninos ossos. O povo quis esquartejar os 2 negros, enquanto a mãe da linda menininha morta, quase louca, contorcia-se horrorizada. Tinha comido a filha em pastéis. Esta história estranha, macabra, capaz de revirar estômagos delicados, também tem sua história. Apareceu assim, como quem não quer nada, em meio às notícias do jornal Correio Paulistano, no dia 26 de julho de 1888. Data sem dúvida significativa, pois apenas pouco mais de 2 meses haviam passado da assinatura da Lei Áurea, abolindo a escravidão no Brasil. Os fogos, os aplausos, a cantoria dos grandes festejos comemorativos da abolição mal haviam se extinguido. As ruas guardavam ainda o calor das proclamações esperançosas do esquecimento dos ódios e horrores passados. Bem, companheiros e companheiras, essa história aqui que eu tirei de um livro de uma amiga minha, a professora Maria Célia Azevedo Marinho, da Unicamp, mostra bem por que nós chegamos ao ponto que ouvimos aqui na intervenção anterior. Na história do Brasil, durante 472 anos, nós vivemos tendo como principal fonte de produção econômica a escravidão, sobretudo do braço africano. E, no entanto, a partir, sobretudo, de 1850, quando começa a existir uma lei que, de fato, vai impedir a chegada de novos escravos africanos em territórios brasileiros, começa a se pensar a questão da substituição da mão de obra e do trabalho escravo no Brasil. O tema do nosso debate é discriminação no mercado de trabalho. E é exatamente aí, a partir de 1850, que a gente tem o início de um processo que permanece até hoje. Afinal de contas, nós estamos falando num sindicato de comerciários. Comércio, que é um setor de serviços que lida com o público. Público esse que todos nós sabemos que, na hora da contratação, para lidar com o público, impera de forma subjacente, não explícita, o critério da boa aparência. E o que é boa aparência no Brasil? Ora, na verdade, o Brasil, que foi o maior receptor de escravos do mundo, como aqui já foi dito,
ele, até 1850, tinha o negro como a grande referência, como motor desse país. E exatamente de 1850 a 1888, num período muito curto, o negro deixa de ser a grande referência, o grande esteio do país, do império, da nação, e passa a ser visto como um cidadão, um futuro trabalhador de segunda classe. Exatamente isso está no debate dos parlamentos do Brasil, seja das assembleias provinciais, seja da Câmara dos Deputados, seja do Senado Imperial. Ali está colocado a ideia de que o negro era bom para ser escravo, mas não era bom para ser trabalhador livre. Agora, dentro dessa bela distinção colocada aqui, racismo versus preconceito, aí nós temos a gênese dessas duas questões. E para, no meu entendimento, entender a lógica e a gênese dessas duas questões, a gente tem que entender uma questão que ainda é uma ferida e uma chaga aberta no Brasil, ainda que ela tenha se transmutado em função das mudanças mesmo da economia do Brasil, que é a questão da terra no Brasil. Em 1850, eu tive, nos Estados Unidos, uma lei de terra. Eu tive uma guerra civil nos Estados Unidos, que foi a maior guerra que até hoje os Estados Unidos enfrentaram, por se eu somar todos os norte-americanos que morreram em todas as intervenções, que são há mais de uma centena, que os Estados Unidos fizeram, incluindo Primeira e Segunda Guerra Mundial, eu não tenho 2/3 dos norte-americanos que morreram na Guerra Civil Americana, que tinha como mote a questão da libertação dos escravos. Mas será que o mote era mesmo a libertação dos escravos? Ou o mote era a maneira como ia se apropriar da propriedade da terra no Brasil? Em outras palavras, o que estava em discussão, e eu me lembro de um pensador que eu acho talvez o mais seminal, o mais instigante pensador sobre a realidade brasileira que nós temos hoje, que é o meu colega lá da UF, o professor Gessé de Souza. Eu penso que aí a gente encontra o sentido da discriminação e do racismo no Brasil, porque a discriminação e o racismo, com a sua autonomia ideológica e cultural, nada mais são do que a expressão da montagem do capitalismo autoritário no Brasil. Porque em 1850, no Brasil, eu também tive uma lei de terras que dizia o seguinte: basta você ir até o cartório e declarar quais são os limites da sua terra. Então eu poderia ir por aqui e dizia o seguinte: olha, a minha terra, ela vai da rua André Cavalcante aos Arcos da Lapa, ao Largo do Boqueirão, Lagoa do Boqueirão, onde hoje é o Largo da Carioca, e assim, isso era inscrito num livro chamado Livro de Registro de Terras, e aquilo ali me garantia propriedade. Está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas quem poderia declarar propriedade e posse da terra no Brasil em 1850? Em 1850, nos Estados Unidos, como nos ensina a professora Maria Emília Viotti da Costa, professora brasileira que ensina na Universidade Yale, lá eu tenho uma lei de terras que define que todo aquele liberto que tem direito a 13 acres de terra e uma mula, porque naquele momento era entendido que essa era a condição mínima para que um homem pudesse empreender e tocar a sua vida, segundo pensava a ideologia protestante que vigia nos Estados Unidos. Aqui se consolidou o latifúndio. Lá se consolidou e se fez, a partir da lei de terras, consagrada pela Guerra Civil, a reforma agrária. Portanto, é a questão da propriedade, é a questão do capitalismo que está na raiz da formação do racismo e do preconceito no Brasil. Pois o racismo e o preconceito nada mais são do que uma forma de subordinação de classe. Subordinação de uma classe dominante a uma classe dominada. Uma subordinação que busca criar clivagens através do preconceito entre os trabalhadores, que busca garantir a subordinação e impedir a alternância e a tentativa liberal e capitalista de construção de um mundo liberal no Brasil. Portanto, nós que ficamos todos espantados com
o surgimento dos bolsomitos, nós que ficamos tão espantados com as manifestações cada vez mais recorrentes, francas e livres e despudoradas de racismo na internet e nas redes sociais, na verdade, isso é apenas o tampão que foi retirado de 128 anos de abolição da escravidão, que foi um processo igual ao processo de manutenção da propriedade da terra e de incorporação da terra como propriedade e como forma de sujeição ao escravo que vai se tornar liberto, fazendo com que o escravo brasileiro, ao ter a liberdade conquistada, não tivesse, nas belas palavras do professor Eric Foner, nada mais além do que a liberdade. Esta história, este fundo de cultura, criado por essa questão econômica, por essa discriminação econômica que rebate numa discriminação sociológica e que se impregna na cultura, é que faz com que, até hoje, nós mantenhamos no Brasil os negros numa posição de absoluta subalternidade. Subalternidade essa que é introjetada cotidianamente, porque ele, há 128 anos, pelo menos, vem massacrado e repetidamente sendo dito a ele que ele não tem capacidade, que ele é inferior, porque ele traz o legado e a herança da escravidão. Legado e herança de escravidão essa que foi uma memória construída e que cabe-nos poder colocar essa memória abaixo. E eu dou um exemplo daqui, desse espaço geográfico que nós estamos vivendo. À época do centenário da abolição, em 1988, eu tive a oportunidade, como vocês sabem, eu sou historiador, de fazer uma pesquisa financiada pelo CNPq sobre o que era a ideia do 13 de maio. Eu, no meu período de graduação, eu sempre me debatia com os colegas, companheiros da militância antirracista na universidade, dizendo que, além do 20 de novembro, nós negros deveríamos sim comemorar o 13 de maio. Mas isso era muito mais uma intuição do que um argumento de caráter científico. Eu pude ter uma bolsa de pesquisa, eu pude fazer um trabalho e chegamos, em 1989, um ano após essa pesquisa, à seguinte conclusão. O 13 de maio, isso é uma coisa que está presente nos livros didáticos ainda hoje, ele traz a princesa Isabel como a redentora dos escravos, como a redentora que vai benevolentemente conceder e agraciar os negros com a sua libertação. Agora, sempre me causava espécie. Ora, eu tenho o 13 de maio de 1888 e tenho em 15 de novembro de 1889, aqui do lado, a proclamação da República. E a abolição é vista como uma antessala da República. E qual não foi a minha descoberta ao perceber que não? Isso que nós aprendemos no livro didático, isso que está no senso comum, isso que está nas séries de televisão, isso não corresponde à realidade histórica dos fatos. Ao contrário, os negros, no seu processo, desde 1850, de absoluta rebelião contra o trabalho escravo, vão interpretar na Princesa Isabel e no Conde D e no Barão de Cotegipe, que foi a pessoa que redigiu a Lei Áurea para que a Princesa Isabel a assinasse, aquelas pessoas que identificavam o seu sentimento de revolta e que, com isso, iriam contra os republicanos, porque os republicanos, à exceção, obviamente, dos republicanos cariocas, Silva Jardim, Lopes Trovão e alguns outros mais, mas quem proclamou a República no Brasil? Proclamou República porque a escravidão foi dada como finita. Proclamou República porque sabia-se que desde 1850 que o trabalho escravo tinha tempo e hora para acabar no Brasil. Portanto, a República no Brasil, ela não nasce com um sentido progressista, com um sentido libertador. Ao contrário, a interpretação progressista era a interpretação que os libertos tinham nessa cidade aqui, que era a maior cidade negra das Américas, que era a cidade do Rio de Janeiro, onde em 1888, de cada 10 habitantes, 8 habitantes eram
africanos ou descendentes em primeira geração de africanos, esses libertos, esses insurretos, entendiam que o reinado de Isabel a III era aquele que poderia levar adiante a proposta de reforma agrária. Proposta essa que seria lida na fala do trono no dia 2 de dezembro de 1889. Não é à toa que pegam o Marechal Deodoro doente, colocam-o em cima de um jumento, dão uma volta na Praça da República e, conforme Machado de Assis relatou em um conto dele, da padaria República, se proclama República. São essas questões que nos iluminam e que nos trazem até hoje. Por quê? Na verdade, a discriminação no mercado de trabalho no Brasil nada mais é do que a extensão do processo ideológico de desvalorização e de subordinação ideológica para uma subordinação econômica dos negros como os menos agraciados trabalhadores no contexto do capitalismo em formação do Brasil. Esse é o sentido do racismo no Brasil. E é por isso que é transformador, ou para usar uma palavra antiga, é revolucionário políticas de ação afirmativa. Por isso que é transformador. E para ser antigo e antiquado, revolucionário, um enfrentamento do racismo de forma incisiva. Porque o racismo, ele nada mais é do que a expressão do processo de subordinação dos capitalistas aos trabalhadores do Brasil. Eu não sei se estourei meu tempo, mas essa era a contribuição que eu trouxe aqui. Obrigado.